Então, o áudio: coronel admite ter estuprado a filha de 10 anos. Vamos lá. Com informações do Metrópolis. Para, você não vou dar? Lembra? Uhum. Eu parava. Aí, ficava um tempinho sem fazer nada. Aí você mexia de novo no meu peixe, ele voltava a curva, e você começava de novo. Aí eu paro e não vou dar de novo. Aí você parava, puxava de novo. Aí dava um tempinho, você começava de novo. Lembra? Não. Se você não quiser que o negócio continuar, você simplesmente faz o quê? Deixa eu rodar. Tinha? Então não tem mais. Eu tinha bebido muito. Você me aparece na bandeirinha, não lembra o que aconteceu, e curioso de saber como é que era a coisa. Como ele estava suscetível, eu acabei deixando. Deixei rolar. Tá? Então, como eu já falei, eu não me eximo de culpa. Só que nessa história, a culpa ela não é só de mim. Nunca foi. Tudo bem, você tinha 11 anos de idade, ia fazer 11, tá? Então, a sua culpa é tão grande, porque você estava curiosa de aprender. E a sua mente fez questão de colocar na sua cabeça que a culpa e a responsabilidade era só minha. Tudo bem, deixei. Não vou discutir. Por que eu não discuti? É isso. É isso. Em resumo, é um coronel aposentado da PM que violentou a sua filha adotiva de 10 anos e que num áudio conversando com ela quando ela já tinha 16, ele admite e tenta dividir a culpa com ela, porque apesar dela ter 10 anos, quase 11, ela era curiosa e queria saber como que as coisas aconteciam e ele tinha bebido demais. E agora a defesa dele diz, então, que ele foi enganado porque ele não sabia que estava sendo gravado nesse áudio. E ele diz que isso foi um golpe dela, que ele caiu num golpe de produzir essa prova contra ele mesmo. Vamos chamar para cá o nosso convidado, que eu já quero falar com o doutor Eugênio Aragão sobre esse caso também. Vamos. Eu tenho mensagem, você quer que eu leia as mensagens depois, então? Depois, tá? Vamos lá, então vou chamar para cá agora o nosso convidado de hoje, Eugênio Aragão. Seja bem-vindo aqui aos palcos virtuais do DCM, meu querido. Boa tarde, professor Viaro. Boa tarde, Fabrício. Muito obrigado de terem me convidado. Me sinto muito bem aqui na companhia de vocês. Obrigado pela sua presença, doutor. Doutor, o senhor acompanhou nos bastidores aí este caso envolvendo um PM aposentado da Polícia Militar de São Paulo e eu queria lhe perguntar, a gente sabe que uma prova obtida de forma ilícita não pode ser aceita, mas com todo o seu conhecimento eu queria lhe ouvir sobre o fato em si do áudio. Ele alega que não sabia que estava sendo gravado, foi gravado e esse áudio acaba produzindo as provas contra ele. Esse áudio é levado em consideração de alguma forma? Olha, a jurisprudência aqui é muito clara, né? Gravação feita sem autorização do interlocutor é válida se for feita para a defesa de quem o gravou, tá? Ou seja, se for só para incriminar o outro, para criar vamos dizer assim, aquilo que os ingleses chamam framing, né? Aí não vale. Mas se for para a defesa de quem gravou, aí vale. E, evidentemente, defesa aqui é no sentido amplo, né? Defesa da pessoa que foi agredida, né? Da pessoa que foi vítima de um assalto sexual.
Se isso foi gravado exatamente para defender essa criança, né, essa gravação é plenamente válida processualmente. E o que pode acontecer com um PM aposentado que está sendo julgado 10 anos depois do fato? Isso pode levar a perda além de cadeia, pode ser levado a perda de aposentadoria, a perda do posto, do cargo? Olha, o estupro, isso aqui não é ainda prova de estupro, isso é porque a prova do estupro exige um pouquinho mais do que isso, mas no mínimo de abuso contra menor, né? Me parece, aí eu não tenho de cabeça isso, né? Qual é a pena máxima para esse crime, mas me parece que é um crime que pelo menos deve ter lá seus 6, 8 anos de pena máxima. Então, em 10 anos não está prescrito. Significa que ele vai responder ao processo e pode responder também como fato desonroso na esfera disciplinar, né? Então, ele pode responder tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. E aqui chegar antes é que, portanto, provocará a perda, né, da patente em que ele ainda goza, porque ele é um oficial, quando se aposenta, ele continua, na verdade, nos quadros, mas na reserva, não é isso? Então, ele vai perder a patente e vai ser praticamente uma exclusão desonrosa dos quadros da Polícia Militar, e ele perde a aposentadoria dele. Agora, uma questão que eu queria mais saber a sua opinião. A gente vem tratando com muita frequência, problemas nas PMs do Brasil. E algumas pessoas acham que é um problema da PM São Paulo. Não é da PM São Paulo, é na PM Bahia, por exemplo, que é um governo progressista, é na Brigada Militar lá do meu estado, do Rio Grande do Sul, é PM em todos os cantos, embora o Caiado diga que no estado dele isso não acontece, mas é na PM de todo o Brasil. O país passa por uma crise das suas polícias, doutor? Olha, o problema não é crise da polícia, não. Crise é quando se a polícia tivesse tido uma evolução dentro de um Estado democrático de direito e sua consolidação e amadurecimento como instituição, e, de repente, ela caísse no padrão de sua qualidade e entrasse numa crise. Tá? Mas não tem crise na polícia. A polícia brasileira, ela, desde a sua origem, ela é arbitrária. Tá? Ela é um instrumento, tá, de repressão sistemática, principalmente daqueles que são mais vulneráveis. Né? Nossa polícia é herdeira direta, né, dos capitães do mato. É isso que nós temos que botar isso na cabeça. Né? Polícia no Brasil é sinônimo de violência e arbítrio. Né? Isso daqui vale para todas as polícias. E é uma das coisas que mais me assusta, é como o título polícia, né, gera em certas corporações vamos dizer, um certo atrativo, né, corporativo. Né? Por exemplo, os agentes penitenciários, não é isso? Que conseguiram, né, ser transformados em polícia penal. Né? Termo horroroso. Polícia penal, o que significa isso, polícia penal? Todo policiamento, bem ou mal, se refere à repressão e, portanto, toda a polícia tem a ver com penal, de uma forma ou de outra. Então, portanto, a polícia penal é uma expressão absolutamente... Perdi o áudio, ministro, o seu áudio deu um probleminha. Você mexeu em alguma coisa aí que deu um probleminha no seu áudio. Voltou? Voltou. É porque eu tenho um microfone aqui que é daqueles mais sofisticados, ele está dando tilt. Então, agora entrou no microfone do computador. Mas tudo bem. Mas está ótimo, está super bom o áudio. Tá tranquilo. Tá super bem. Então,
esse fetiche por ser polícia, né? P-U-L-I-C cedilha A, polícia, né? É uma coisa que existe em muita corporação, inclusive no Ministério Público também, que gosta de ser polícia, porque gosta de investigar coisa que não é do seu feitio, não é da sua destinação, né? Então, isso daí é uma coisa assustadora, como existem muitas pessoas que se dispõem a ser repressoras sociais, porque agente penitenciário, né, ele, na verdade, não é um agente de repressão, ele é um agente de ressocialização, né? Ele tem que ter uma formação muito diferente de um bate-pau da polícia. Ele não pode ser um meganha. Dentro das penitenciárias mundo afora, não existem meganhas. Os meganhas ficam do lado de fora, porque se alguém fugir, se houver um motim, alguma coisa desse tipo. Mas lá dentro, as pessoas têm que ter outra formação. Nós precisamos que os internos, cada um seja tratado com dignidade, que tenham a sua cela pessoal, tá? Ainda que seja um cubículo, mas em que tenha uma cama, uma cadeira, uma mesa e um armário com uma estante, né? Cada um desse jeito, né? Sendo tratado como uma pessoa e não como um bandido que merece levar pau todo dia. Eu tenho notícias, né? De que aqui no Distrito Federal, a tal da Polícia Penal faz por capricho isso lá no galpão que existe lá no CIA, onde ficam aqueles em regime semi-aberto. Chega domingo à noite, quando eles têm que se apresentar, botam nessa friagem que está fazendo agora, de 14, 13 graus à noite, botam todos os presos nus do lado de fora para fazer a contagem que dura horas a fio, ou seja, um tratamento digno de campo de concentração de Auschwitz, né? Isso aqui no Distrito Federal. E nós não podemos dizer que essa polícia faz isso porque foi formada assim, né? Porque essa polícia sabe muito bem do que é certo e do que é errado, né? A polícia, quando prende alguém na Ceilândia, ou quando, vamos dizer, para um carro na Ceilândia, vamos dizer, na periferia de Brasília, chega lá para as pessoas que estão dentro do carro assim, para fora, vagabundo, todo mal na cabeça, encosta no muro. É desse jeito. Quando é no plano piloto, onde estão as pessoas da classe média mais cheirosa, né? Boa noite, cidadão. Eu poderia, por favor, ver sua carteira? Ah, muito bem, cidadão, o senhor está em ordem. Olha, por favor, dirija com cuidado. Uma boa noite, um bom final de semana para o senhor. Né? São dois tratamentos. Para uma polícia de Bangladesh. Para outro, uma polícia da Suécia. Né? Então, é uma polícia classista, uma polícia corporativa e uma polícia inventada para ser instrumento de repressão contra pobre. Né? Essa é a verdade. Então, ela não está em crise. Ela é a crise. Né? É muito diferente. Nós precisamos de uma nova polícia. Nós precisamos de uma polícia cidadã que, em vez de ver sua missão a repressão de classe, que veja essa sua missão como proteção, serviço público. Estamos muito longe disso.